meu Deus! É o pior da história! É o pior da história! É um outro que salva só! É um outro! Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Estamos juntos aqui para mais um vídeo, mais um conteúdo no nosso canal vascaíno desde sempre. Nessa sexta-feira, já ia falar sábado, nessa sexta-feira, dia 8 de novembro de 2024, tá, gente? Vamos abordar alguns assuntos importantes, inerentes ao nosso Vasco, como por exemplo, é claro, a partida entre Fortaleza e Vasco que acontece amanhã às 7 da noite, nesse próximo sabadão na Arena Castelão, né? Mais de 32 mil ingressos vendidos. O Vasco que, inclusive, a gente vai contar com o Felipe Coutinho entre os relacionados e Paulinho Paula. Vou falar para vocês sobre essa situação aí. Vamos falar também sobre o NBB, o nosso R10 Score, que venceu mais uma na competição, sobre o Eric Marcos, né, que pode ser vendido de forma antecipada para o Ludogorets da Bélgica, sobre a CBF, vamos falar sobre Rafael Paiva, sobre possíveis saídas de jogadores, entre outras situações. Então vem comigo, está começando mais um Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre. Amigos, então é o seguinte, logo de cara, bom dia para você que está indo trabalhar, bom dia para você que está indo para a escola, para você que vai ficar em casa descansando, tudo de bom para todos nós, que Deus nos abençoe nessa sexta-feira. Meus amigos, véspera de jogo, amanhã, nesse próximo sábado, tem Vascão, Vasco entra em campo diante o Fortaleza na Arena Castelão. E antes de mais nada, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo e irmão Ricardo, um mineiro mais vascaíno que eu aqui, ó, eu mesmo, Álvaro Silva, conheço. O cara é muito vascão, né? Além de ser um mecânico de mão cheia, gente boa demais, meu parceiro, tamo junto, Ricardo, um abraço para você, meu irmão. Galera, agora é o seguinte, brincadeiras à parte, vamos então adentrar aos assuntos inerentes ao nosso Vasco, se tratando logo de cara da partida entre Fortaleza e Vasco, né, os jogadores relacionados, os jogadores que foram aí, que viajaram para a capital do Ceará, para essa partida são os seguintes atletas: Alex Teixeira, Felipe Coutinho, Maxime Domingues, Emerson Rodrigues, Pablo Galdames, Hugo Moura, Jair, Jean Davi, Keiler, Leandrinho, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Maxwell, Pablo, Paulinho Paula, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Rayan, Robert Rojas, Juan Esforza, Souza e Pablo Verrete. Esses são os jogadores então que viajaram para a capital cearense para enfrentar a equipe do do Fortaleza. Logo mais, amanhã, pelo Campeonato Brasileiro. Observem que temos novidades aí entre os relacionados, como o Souza, que voltou aos relacionados. Também tivemos aí o Emerson Rodrigues, ele que ficou punido na última partida após faltar o treino do último domingo, né? Não foi relacionado para o jogo contra o Botafogo, voltou também aos relacionados, né? O Felipe Coutinho, que era dúvida, inclusive a gente trouxe aqui no canal ontem que provavelmente ele não viajaria, viajou para esse jogo. E Paulinho Paula, né, que está voltando aí aos gramados. Ótima notícia que o nosso Paulinho Paula então foi relacionado. A expectativa é que o Paulinho
não entra em campo, que ele fica ali com os relacionados para treinar com os jogadores, para poder já ir voltando, pegar aquele ritmo de jogo, aquela questão ali do cronograma, né? Acorda, viaja, dorme com o elenco, tudo, para voltar a jogar. Mas é o seguinte, né? Na minha opinião, quando o cara leva, quando se leva o cara para o jogo, para ele ficar no banco, é porque em algum momento, se for necessário, e se sentir que dá para colocar, pode ser que coloque, mas a princípio, né, acredito eu que a comissão técnica não deve aí forçar uma situação logo de cara, mas quem sabe aí no decorrer do jogo, de repente, se o Vasco estiver ganhando com 2 ou 3 gols, que seria sensacional na casa dos caras, o Fortaleza é um time muito encaixado, ou de repente precisando do resultado ali, faltando 15, 20 minutos, o jogo ainda parelho, pode ser que o Paulinho entre, mas a princípio a expectativa da comissão técnica é que ele fique realmente no banco de reservas. E Felipe Coutinho, eu não entendo nada, né? Porque aí primeiro falam que o Felipe Coutinho não vai ser relacionado só depois da data FIFA para o jogo contra o Internacional. Aí depois falam, não, ele vai viajar com o elenco sim, mas não deve jogar. Mas que palhaçada é essa? Mas que tanto que o Vasco leva jogador que não pode jogar? Porque aí leva o Coutinho, não pode jogar, leva o Paulinho, não pode jogar. Então assim, né, vamos ficar de olho. Tomara que seja aí, vamos dizer assim, uma conversa afiada jogada ali de propósito, só para dar uma ludibriada no Fortaleza, para eles acharem, ah não, os caras, será que vem, será que não vem? Não sei, por outro lado também o Fortaleza briga pelo título, eu acho que eles não estão ligando muito não, se Paulinho Paula vai jogar, se Coutinho vai jogar ou não, A, B ou C, o negócio dos caras é enfrentar o Vasco do mesmo jeito que eles enfrentaram o Palmeiras, que eles enfrentaram o Juventude, que eles enfrentaram o Botafogo. É aquele futebol aberto para cima, com coragem, né? É um futebol de quem briga pelo título, que hoje é uma realidade. Fortaleza briga pelo título, embora o Botafogo tenha aí se descolado, se desprendido do segundo e terceiro colocados, que é aí Palmeiras e Fortaleza. O Botafogo agora tem 67 pontos, depois de ter enfiado 3-0 no Vasco, mas de certa forma, matematicamente, ainda existe chance. São 18 pontos aí para rolo, né? Para briga aí. Quem conseguir ganhar mais pontos nessa reta final, levanta o caneco. É bem verdade que o Botafogo já está com uma das mãos na taça. E o Vasco, por sua vez, precisa fazer a sua parte, porque o nosso Vasco aí, na última rodada, derrapou, perdeu feio para o Botafogo, 3-0, poderia ter sido muito mais. O Botafogo deu um baile no Vasco, infelizmente, essa é a grande verdade, eu não gosto de afirmar isso, mas é uma verdade, né? E o que acontece? O Vasco, né, deu bobeira. Por quê? Porque o Bahia perdeu para o São Paulo por 3-0, o Galo Mineiro perdeu para o Atlético Goianiense e o Cruzeiro que perdeu para o Flamengo, né? Então se o Vasco ganha, o Vasco estaria ali agora com 46 pontos, ele coladíssimo ali já, emboladaço com a galera de cima, mas porém, todavia, entretanto, mesmo não ganhando, o Vasco hoje se encontra a 3 pontos do G7, que é a zona de classificação para pré-Libertadores, né? E bem longe, graças a Deus, da zona do rebaixamento. Fato é também que esse Brasileirão pode ter aí G8, talvez G9, se tratando dos campeões tanto da Copa do Brasil, tanto também da Sul-Americana, né? Uma vez que o Cruzeiro chegou na final, vai disputar a grande final da Sul-Americana diante da equipe do Racing da Argentina, que venceu aí o Corinthians, né, de virada por 2-1 em um jogo épico lá na Argentina. Fato é então que se o Vasco fizer a parte dele, pelo menos uma Sul-Americana dá para pegar, e se o Vasco fizer a parte dele legal, dá para pegar em uma pré-Libertadores. Se vai entrar na Libertadores depois, se vai fazer uma boa competição ali, chegar nas oitavas, quartas, semifinais de Libertadores, já é uma outra história, né? Cada temporada é uma temporada, cada temporada tem a sua história. A desse ano está tendo uma história, a do ano passado era outra história, a do ano que vem será uma nova história também. É claro, todos os torcedores esfregam as mãos e esperam que, apesar de todas as limitações técnicas, táticas e até mesmo financeiras que o nosso clube vive, a gente esfrega as mãos imaginando que, quiçá, talvez, ano que vem, o nosso Vasco venha a ter aí uma realidade mais vencedora, mais positiva, né? Chegando ali, de repente, a uma final de campeonato carioca, chegando ali, de repente, novamente numa semifinal, talvez, porque não, numa final de Copa do Brasil, chegando entre os 6, 7 ali do Campeonato Brasileiro e brigando por algo internacional. Mas para isso acontecer, o Vasco tem que fazer a parte dele amanhã diante o Fortaleza no Castelão, depois fazer a parte de novo aqui no Rio de Janeiro diante o Internacional, e também, é claro, depois que virar a temporada, o nosso presidente, o Pedro Paulo de Oliveira, o Pedrinho, também tem que fazer a parte dele junto com o Marcelo Santana,
de ir ao mercado para captar jogadores pontuais para preencher algumas lacunas no nosso elenco, que temos várias deficiências técnicas e táticas e muita carência no nosso elenco, sobretudo para a parte defensiva e também, é claro, para o ataque nos flancos, né, nos lados do ataque, né, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Temos o Adson, que está lesionado, vai voltar no começo do ano que vem. Temos o David, que só deve voltar no meio do ano que vem, né, tem essa situação toda. Tem a parte da centroavança, que se o Verratti sair, quem joga, fica aquela loucura, né, não temos centroavante à altura para jogar na lacuna na vaga de Verratti. Então, com isso, o Vasco aí tem que fazer a parte dele agora e também tem que fazer a parte dele no começo do ano que vem, na janela de transferências. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar, tem alguns jogadores que podem estar deixando o Vasco, eu já vou explicar isso aí para vocês. Galera, agora dito isso, deixa eu falar com vocês um pouquinho aqui sobre o NBB, né? O nosso R10 Skol Vasco da Gama entrou em quadra na noite dessa última quinta-feira diante a equipe do Caxias. E deu bacalhau, viu, gente? O Vasco ganhou de 80-71 aqui no Rio de Janeiro, no ginásio de São Januário, a equipe do Caxias. Eu até coloquei no início do vídeo jogadores fazendo o tradicional grito de casaca na quadra do nosso ginásio de São Januário, é claro, impulsionados e apoiados pela nossa torcida que acompanha todas dentro ou fora de casa. E teremos também nesse próximo dia 9, nesse próximo sabadão, Vasco da Gama e União Corinthians, também pelo NBB, também aqui no Rio, no ginásio de São Januário. Vasco aí que agora já engrena 2 vitórias consecutivas. Acho que agora a gente já começa de novo a voltar a ser aquele time de basquete da última temporada. Vamos ver se a gente vai conseguir agora manter essa sequência de vitórias para a gente alvejar algo diferente, brigar na parte de cima da tabela do Novo Basquete Brasil da temporada 24-25. Agora, se tratando, meus amigos, do jogador Eric Marcos, né? Ele que foi aí emprestado, né? Com a opção de compra lá para o Ludogorets, lá do futebol da Bulgária. Ele que meteu um golaço, até coloquei o gol para vocês também no início do vídeo, se a gente não tomou direito autoral de novo, coloquei para vocês acompanharem lá. Fato é que surgiram rumores que o Ludogorets poderia antecipar a compra de Eric Marcos, oferecendo um valor um pouco menor daquilo que estaria acordado em contrato, mas para tentando ali antecipar essa possível compra. Fato é que o Eric Marcos hoje está fixado ali 80% dos direitos econômicos do atleta por 1,5 milhão de euros, algo em torno de 11 milhões de reais. Sinceramente, gente, é muito, muito barato. Tá? Ele vinha muito mal no Vasco, vinha em baixa, não estava jogando bem, não estava tendo oportunidade, quando tinha oportunidade não sabia agarrá-la e aproveitá-las, mas é um valor muito baixo, até porque, vamos ser sinceros, né? O Ryan por 80 milhões, quase 90, e o Eric Marcos por 11, eu acho uma discrepância, né? Não estou dizendo que o Eric Marcos deveria valer 80, mas por que não 20 ou 30 milhões de reais aí, sei lá, 7, 8 milhões de euros, não, 1.800.000 euros, isso aí para o futebol europeu é dinheiro de bala. Para o futebol europeu, 1.800.000 euros é dinheiro de bala. E aqui para o futebol brasileiro, 11 milhões de reais. Falam para mim, meus amigos, que jogador que a gente consegue contratar de alto nível aqui no Brasil hoje, com 11 milhões de reais, a gente não consegue, não paga nem uma folha salarial de um mês do nosso Vasco. Mas é claro, se acontecer, é paciência, né? Vamos ter que aguardar. Mas o Vasco foi procurado em relação a essa situação, e o Vasco negou, falou não, o clube da Bulgária não nos contactou ainda, mas por outro lado, se tivesse contactado também, o Vasco também, claro que deve fazer aí um silêncio, um sigilo, até porque estamos chegando na reta final de temporada, né? É momento de blindar ali os jogadores do Vasco que estão no atual elenco, jogadores que estão emprestados, para não causar aquele alvoroço também para não acontecer um leilão, né? Porque aí o Vasco sai falando uma coisa aqui, outra coisa ali, e depois o clube fala não, vou pagar menos agora, porque é por causa disso, por causa daquilo, ou enfim, né, para não tumultuar, pode ser também que o Vasco tenha preferido aí adotar o silêncio. Agora, meus amigos, se tratando da CBF, é o seguinte, hein? A CBF está planejando em alterar aí, no caso, em antecipar as competições aí do ano que vem, que são os campeonatos estaduais e o campeonato brasileiro. Isso mesmo, está pretendendo antecipar o início dessas competições. Por quê? Porque a CBF tem dó dos times do Brasil? Não. Por quê? Porque a CBF quer organizar o calendário do Brasil? Também não. Por quê? Porque a CBF está pensando em fazer um futebol mais sustentável, mais saudável, sem estourar os jogadores aí com 70, quase 80 jogos no ano? Muito menos. Tá? Na verdade, a grande verdade é que a CBF vai dar aquela passadinha de pano para a FIFA, né? Porque no ano que vem teremos o Mundial de Clubes, onde a duplinha Flamengo e Fluminense vão disputar a competição. Com isso, né,
Essa competição começa no dia 15 de junho e vai até o dia 13 de julho. Praticamente um mês, né? Aí, claro, né? Quando é pro Flamengo, quando é pros caras, a CBF quer mudar o calendário inteiro, né? Quando é pro Vasco, o jogador pode chegar de manhã e de tarde entrar em campo, pode pegar avião cansado, chegar aqui de tarde e entrar de noite em campo, que eles não estão nem aí, nem aqui, nem acolá. Mas quando é pro Flamengo, quando é pro Fluminense, quando é pro Palmeiras, quando é para outros times assim, sabe como é, né? Para esses outros times, aí não. Aí muda calendário, aí muda a regra, aí sabe? Aí o que vale para um já não vale para outro, aí querem antecipar Carioca. O Carioca já só serve para encher linguiça. Essa é a grande verdade. O Carioca só serve para dar dor de cabeça, lesionar o jogador, porque não dá premiação e a cota de direito de transmissão, ó, é pequenininha. Só serve para isso o Campeonato Carioca, para ser bem sincero para vocês, tá? E outra coisa, o Campeonato Brasileiro vai ser antecipado. Entendi. Eu quero ver até onde vai essa situação aí. Se for pro bem de todos do futebol brasileiro, em comum acordo para todos os clubes, beleza. Só que eu tô vendo que eles estão de olho para beneficiar um ou dois num torneiozinho que a FIFA vai fazer o novo Mundial aí, que tem mais de 30 clubes, que não tem nem cabimento a dona FIFA também colocar o Inter Miami só porque é o time lá do Messi. Não, porque vai ser nos Estados Unidos. E aí, como é o país sede, vamos colocar o Inter Miami. Ah, tá, eu pensei que o Inter Miami tinha ganhado lá o Campeonato Americano no ano passado, talvez nesse ano, né? Eu pensei que o Inter Miami tinha ganhado a CONCACAF, né? Só que não. Aí estão agindo de forma covarde, colocando o Inter Miami só por conta do Messi, para poder ter o brilhantismo do Messi no primeiro novo Mundial de Clubes da FIFA. E a FIFA botou uma pancada de clubes ali, que tem clubes ali que não tem nem capacidade de chegar numas oitavas de finais de Champions League, que vão disputar o Mundial de Clubes. É o futebol, gente, é o futebol, sabe, começa a ficar uma coisa assim, uma rasgação de seda, e a CBF, para não perder o hábito, né, vai lá passar o pano para dona FIFA, né, e ainda vai aqui passar a mãozinha na cabeça de Flamengo e de Fluminense, né? É o seguinte, os caras não têm time para jogar, então que não se inscrevam em competição. Os caras têm 30, 40 jogadores e não conseguem ter aí 15 para disputar uma competição, então esquece. Eu sou bem sincero, gente, porque o Vasco tem que se virar, o Botafogo tem que se virar aí na Libertadores, o Corinthians, os outros times, todo mundo tem que se virar. E quando é Flamengo, aí a regrinha do jogo muda. Me poupe, né, gente? Sinceramente, comigo eu sou bem sincero em relação a isso. Eu acho que aqui no nosso país é sempre dois pesos e duas medidas. Nunca é uma coisa igualitária, tá? Para ser bem sincero. Dito isso, vamos falar um pouquinho agora do nosso treinador Rafael Paiva. É o seguinte, gente, Rafael Paiva está sendo bem avaliado internamente pela diretoria do Vasco. Porém, todavia, entretanto, nada está definido ainda. Por quê? A diretoria do clube vai esperar a temporada acabar para aí sim sentar com calma, ver qual jogador fica, qual jogador sai, né? Qual será o teto orçamentário de investimento para a pasta de futebol para o próximo ano. E é claro, e aí sim sentar à mesa com o Rafael Paiva para saber se ele tem interesse em continuar e se o Vasco, né? E se a nossa diretoria tem interesse de continuar aí com o Rafael Paiva à frente do nosso clube. Fato é, o Rafael Paiva não é o melhor técnico do Brasil, mas está muito longe também de ser o pior. Uma coisa que pegou muito esse ano é que o nosso elenco é limitado, tá? E o nosso presidente teve quase 3 meses para ir ao mercado e não conseguiu trazer nenhum zagueiro. E me trouxe um tal de Jean Davi, que eu não sei o que esse rapaz veio fazer no Rio de Janeiro para jogar no Vasco, a não ser tomar água de coco, tomar banho de praia e comer churrasquinho, porque futebol mesmo, em alto nível, até hoje esse rapaz não apresentou e o Vasco vai ter que pagar aí mais de 11 milhões de reais nele, se eu não me engano, de 10 a 11 milhões de reais nesse atleta. E zagueiro que é bom, nada, niente, não chegou nenhum, e a gente viu o que aconteceu aí na Copa do Brasil, por falta de jogador, sobretudo para a linha defensiva, né? Então, assim, a permanência do Paiva é um pivô importante para o ano que vem? Mas não só o Paiva permanecer, ou o Paiva sair também, sabe? Não estou defendendo aqui não, sabe? Assim, se for para ele sair, que venha um técnico melhor. Agora, se for para chegar outro igual ou pior, que deixe ele também. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, não adianta só deixar o Paiva e achar que resolveu o mundo para o Vasco. Porque ou mandar o Paiva embora e achar que resolveu o mundo. Porque o ponto que eu quero chegar é o elenco. É o material humano. Você pode ter o melhor construtor civil do mundo trabalhando para você, para construir sua casa. Aí você compra para ele
lajota de terceira qualidade, compra para ele ferragem toda enferrujada lá, refúgio, toda torta, compra para ele cimento velho, todo duro, compra para ele madeira, você só mostra um copo de água, a madeira já estufa, compra para ele prego, você bate o martelo, ele entorta e vira um 8. Como é que você quer que saia uma mansão? Não vai sair. Você tem o melhor pedreiro, mas tem o pior material. Você pode contratar o melhor chefe de cozinha. Melhor chefe de cozinha. Se você der um legume estragado para ele, se você der aí uma carne podre para ele, se você der aí, enfim, um trigo velho que não pega mais fermentação, ele não vai fazer milagre. Ele é muito bom, mas ele tem que ter material, tem que ter matéria-prima. E no caso do futebol, a gente pode trazer o Pepe Guardiola para o Vasco. Se não trouxer reforço, de nada vai mudar. Eu já falava isso lá do tempo do Ramon Dias. Ramon Dias saiu do Vasco porque foi teimoso, deu muito mole também, beleza. Só que o elenco não foi tão reforçado assim. Ainda assim conseguiu aí fazer um trabalho bem melhor do que ano passado, aí, depois que o Rafael Paiva assumiu. Bem melhor. Mas esperarem que o Vasco vai brigar por tudo ano que vem, se trouxer só mais um ou dois jogadores e manter o Paiva, não se iludam. Não se iludam, tá, gente? Vamos ser bem sinceros. Ou se mandar o Paiva embora também, não se iludam. A questão não é se o Paiva fica ou se o Paiva vai. A questão é quais jogadores a gente vai ter no plantel. Vamos ter outra dupla de zaga totalmente diferente dessa que a gente tem hoje, titular, jogadores ali de alto nível para jogar na nossa defesa. Vamos ter aí um ponta direita de calibre, um ponta esquerda de calibre. Vamos ter aí outro centroavante para brigar ali tete a tete por vaga com o Verratti. Sabe como é? Vamos ter um volante ali para colocar o Hugo Moura no banco. Olha que hoje o Hugo Moura vem sendo o nosso melhor volante. É isso que eu estou falando. Elenco. Temos que ter elenco. Todo mundo está vendo aí Botafogo, todo mundo está vendo Atlético Mineiro, até o próprio Flamengo, está vendo também aí o próprio Palmeiras nesses últimos anos aí. Por quê? Porque eles tinham e tem time. Tinham e tem time. Né? No Atlético Mineiro sai o Hulk, entra o Davidson, sai o Davidson, ainda tem ali o Vargas ainda, tira a cola. Tem o Paulinho, que vem arrebentando. Aí tem outros jogadores. Aí o Botafogo, saiu o Igor Jesus, tem o Tiquinho Soares, tem o Eduardo, tem o Luiz Henrique, tem o Savarino, e aí vai, entendeu como é que funciona? E o Vasco, sai quem que entra? Ninguém, é um Deus nos acuda, tem que pegar o menino da base e jogar lá na fogueira. É o que está acontecendo no Vasco, ou pegar um cara de 36, 37 que já não joga mais bola. Essa é a grande realidade. Então não é só manter o Paiva ou mandar o Paiva embora. Muito disso aí vai depender de quem vai caminhar junto com o novo treinador ou com o atual treinador. Tá? Vai depender aí da gestão do Pedrinho com poder de capacidade para contratar no ano que vem. Quando eu falo poder de capacidade para contratar, não é gastar 200 milhões de reais na janela não. É saber contratar. É saber buscar no mercado, porque o Botafogo fez muito bem isso. O Palmeiras fez muito bem isso há uns 5 anos atrás. O Atlético Mineiro também fez legal isso, buscando jogadores que muita gente pouco tinha ouvido falar, outros quase ninguém conhecia, mas jogadores que chegaram e resolveram. Jogadores que têm ali um alto índice de entrega em performance de alto nível. Então é isso que a gente precisa no Vasco, para ser bem sincero. Tá? Agora, já se tratando dessa situação, já pegando esse gancho, tem a situação, por exemplo, de possíveis saídas para o ano que vem. Né? A gente sabe que Pablo Galdames vem sendo especulado na Universidade de Chile, surgiu uma historinha aqui, outra ali, que parece que ele não quer voltar a jogar no Chile, não sei. Se ele quer voltar a jogar no Chile, a gente não sabe. Agora que a torcida do Vasco não quer mais ele no Vasco, isso a gente tem certeza, vamos ser sinceros, né, gente? Todo respeito a ele, nada contra o rapaz, a pessoa física dele, mas futebolisticamente falando, dentro de campo, sinceramente. Outra situação também, quem pode estar deixando o nosso Vasco aí no início ou no fim dessa temporada ou no início do ano que vem é o Rossi, né, e o Robert Rojas, porque o Rojas também está emprestado junto ao River Plate, só que ele não bateu metas e não deve bater essas metas até o fim do ano. Com isso, o Vasco não vai ter obrigação de contratá-lo, então vai acabar o vínculo de empréstimo assim que acabar o Campeonato Brasileiro. E o Rossi, né, é contratado pelo Vasco, mas não consegue desempenhar. O Rossi, sinceramente, pode ser que ele dê certo, gente. Num Juventude, num Criciúma, num Sport Recife, num Avaí, numa Chapecoense, sabe? No outro time assim pode até ser. Pode até ser que ele consiga jogar alguma coisa aqui, outra ali. No Vasco, tirando aquele lance lá no ano passado no Engenhão contra o Fluminense, que ele entortou o Marcelo, colocou a bola na área ali pro gol do Bruno Prachedes de cabeça, tirando aquele lance, o Rossi não fez mais nada. O Rossi não fez mais nada. Para ser bem sincero para vocês.
para ser bem sincero para vocês. Não só ele, mas o Serginho também, que também foi emprestado, entre vários outros atletas. Então, assim, nada contra a pessoa física desses jogadores que eu estou falando, são pais de família, são filhos, são trabalhadores, são honestos, mas eu como torcedor tenho direito de criticar, e eu acho que não estão jogando bola para continuarem ali no nosso Vasco, recebendo salários exorbitantes, como por exemplo o Pablo Galdames, que ganha hoje na casa de 500 mil reais por mês, né? Brincando, o Galdames ganha aí 6 milhões e meio por ano, né, contando salários e 13º. É muito dinheiro em um jogador que pouco entrega tecnicamente. O Rossi, então, eu acho que ganha na casa de quase 300 mil por mês, né, ou seja, está dando aí quase na casa de 10 vezes 3 dá 300, dá 3 milhões, 3 milhões e 600, mais 13º, 3 milhões e 900, quase 4 milhões de reais por ano para o Rossi, que não vem jogando, não vem desempenhando, né, gente? Vamos ser bem sinceros aí nessa situação. Agora deixa eu falar com vocês aqui sobre o grego, né? Lá o tal do Evangelos Marinakis, né? Parece que o filho dele começou a seguir o perfil do Vasco nas redes sociais, né? Se é verdade, se é fake, a gente não sabe. Mas uma coisa eu garanto para vocês: se for verdade, tem caroço nesse angu, hein? Se for verdade que ele está seguindo ali o perfil do Vasco, né, vamos aguardar. A gente sabe que o Edu Gaspar, ex-Corinthians, que estava no Arsenal também, foi contratado pelo Evangelos Marinakis para poder administrar ali clubes do know-how do empresário, do magnata grego, né, ele que é dono ali do Nottingham Forest, ele que é dono também do... gente, fugiu o nome do outro clube agora que ele é dono. Me fugiu agora. Sei que ele é dono do Nottingham Forest e tem mais outros 2 clubes agora que fugiu o nome. Só sei que o Vasco... o Olympiacos da Grécia, né? Só sei que o Vasco seria o maior, né, gente? O Vasco seria o maior clube do know-how do magnata grego, né? Mas nada em oficial, muita gente surfando na onda e muita gente fazendo capinha, clickbait para enganar vocês, torcedores. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para falar para vocês nessa manhã de sexta-feira. Eu fico por aqui, um casaca no coração de cada um. E a gente volta aqui para falar novamente do nosso Vasco na manhã do próximo sábado. E tamo junto, conhecido também como amanhã. Tamo junto, porque enquanto houver no coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto. Vasco!